Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Uma saudação especial a Cris, do SAMU. Seja bem-vinda a essa casa. Parabéns pelo trabalho que você faz lá no SAMU. Solicito aos senhores vereadores para que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nesse dia 2 de março de 2020, segunda-feira, os trabalhos da 9ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Na oportunidade, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 38, versículo 1 e 2. O Senhor não me responda na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Expediente. Moção número 03 de 2020, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Moção número 5 de 2020, de autoria de diversos vereadores. Indicação número 62 de 2020 e requerimento número 38 de 2020, ambos de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 39 de 2020, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicação número 63, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicação número 64, de autoria do vereador Aldinei José Potelec. Ademir José Honorato. Requerimento número 40, 2020, e indicação 665, 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrares. Requerimento número 41, 2020, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 42, 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrares. Indicação números 66, 2020 e 67, 2020, bem como o requerimento 43, 2020, todos de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimento número 44, 2020, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 45, 2020, de autoria do vereador Dailton Feuser. Projetos de lei números PLs 011 a 14, 2020, todos de autoria do vereador Tita Belloli. Projetos de lei números PS 04 a 06, 2020 e PLC PE 04, 2020, todos de autoria do prefeito municipal. Indicação números 68, 2020 a 72, 2020, toda de autoria do vereador Moacir Lajori. Indicação número 73 e 74, 2020, de autoria do vereador Salésio Lima. Memorando número 90, 2020, justificativa ausência do vereador Júlio Kaminski nesta sessão, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha D do regimento interno. Memorando número 91, 2020, justificativa ausência do vereador Edson Luiz do Nascimento nesta sessão, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha D do regimento interno. Mensagem número 001, 2020, do prefeito municipal, encaminhando substitutivo global ao PE 03, 2020. Seria isso, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, essa questão de ordem, primeiramente, é para solicitar a retirada de tramitação dos seguintes projetos: PE 084/18, PE 085/18, PE 086/18, PE 094/18,
IPE 097/19. E também, senhor presidente, para reforçar então os colegas vereadores, foi feita a leitura do substitutivo global ao PE 03/2020, que será apreciado hoje. Obrigado. Atendido de pleno. Na oportunidade, considerando conforme a resolução número 22/19, requerimento número 14/2020 e a resolução número 2/2020, a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo da Liberdade Econômica. Convoco os senhores vereadores Aldinei Potelec, Júlio César Colombo, Jair Augusto Alexandre e Valmir D'Agostin para amanhã, às 3 de março, no ano corrente, às 16 horas, no gabinete da presidência, realizarem a primeira reunião a fim de proceder à eleição do presidente e secretário. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Colombo. É que houve uma coincidência de horários. Nós tínhamos marcado para o meu gabinete amanhã às 16 horas a reunião da CI da Criciúma Prev. Então eu gostaria de verificar com o vereador Aldinei se não dá para antecipar para as 15h30. Ok? Atendido de pleno, vereador. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Pela ordem, o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Edson Luiz do Nascimento, ausente. Pela ordem, vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Pela ordem, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Pela ordem, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Pela ordem, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Pela ordem, o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, venho a essa tribuna nessa tarde para falar a respeito da tarifa de água e esgoto que começa a funcionar a partir desse mês pelo sistema da Casan. Hoje começa a funcionar então as novas tarifas de água e esgoto em nosso município, né? Porque o sistema é Casan, empresa que toca o sistema aqui no nossa cidade é a Casan. Só fazer um comparativo com relação a Casan e os demais sistemas dos SAMAIs que estão espalhados também em nosso estado. Para ter uma ideia, para tocar o sistema residencial, que a maioria ocupa, é em torno de R$29, já começa com R$29,49. No sistema SAMAI começa com R$21,02. Por metro cúbico de água, no sistema SAMAI, no sistema Casan, de 1 até 10 metros cúbicos de água, é 1,96 por metro cúbico, enquanto que no sistema do SAMAIS é 1,11. Então, e por aí vai. O que a gente fica indignado é porque o sistema Casan, ele padroniza todo o estado e deveria ser verificado por município, por região. Criciúma é uma cidade, geograficamente falando, e o sistema aqui, a maioria vem por gravidade. Então o sistema barato se tornaria barato aqui se fosse por esse sistema, né? O custo da água seria bem mais barato, né? E automaticamente, se o custo de água, se o preço da tarifa de água se torna barato, automaticamente a taxa de esgoto também se torna barata, é automático.
Cedo uma parte. Não, vereador, nós estamos aguardando ansiosamente os custos da nova empresa da agência reguladora. Nós fizemos várias reuniões, vários vereadores discursaram, porque nós temos que mudar a agência reguladora para a gente saber o custo real do município de Criciúma, para que a gente não entre numa tarifa universal. E até agora, infelizmente, nós não recebemos essa tabela. Tá bom? É isso aí. Até aproveitando os 24 segundos que eu tenho aqui, realmente eu faço parte, sou o presidente dessa comissão, né, temporária, e realmente nós solicitamos, e até agora nós não recebemos ainda vereador, o planejamento. Jair, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Júlio Colombo. Obrigado, vereador Júlio Colombo. Nós solicitamos, a comissão solicitou o encaminhamento, o planejamento do andamento do serviço pela agência reguladora. Nós estamos até agora, né, para receber pela agência reguladora, a Cisansul, o resultado. Infelizmente, não nos enviaram, já foi protocolado oficialmente a essa agência reguladora, Cisansul, mas eles não mandaram para nós, né, o andamento, o planejamento do custo da água e automaticamente do esgoto. Cedo uma parte. Com essa manifestação do vereador Jair, nós estamos sabendo que há uma nova metodologia de cobrança tarifária do sistema Casan que vai ser implantada, e a metodologia se baseia no consumo real. Quem sabe nós não fizemos um apanhado disso e trouxemos para essa casa um debate amplo sobre essa nossa concepção, essa nova concepção de cobrança tarifária, junto com o que o vereador Júlio Colombo trouxe a essa casa. Quem sabe a gente não promove um amplo debate sobre isso. Ok. O custo, a Casan começa agora, a partir desse mês, na verdade, a partir de hoje, essa nova tabela. Mas é o uso da água, né? Se eu uso 2 metros cúbicos, eu vou pagar 2 metros cúbicos. Mas mesmo assim, pelo sistema Casan, o custo é muito alto em relação aos SAMAIs por aí. Cedo uma parte. Obrigado, vereador, pela boa parte. Perfeitamente, Vossa Excelência traz esse assunto do custo da tarifa de água da cidade de Criciúma, principalmente novo modelo tarifário que a Casan adota. Eu quero lembrar aos colegas vereadores, e aí o vereador pastor Jair já colocou, que o custo da água na SAMAI acaba sendo mais barato. Nós visitamos Blumenau, nós visitamos Jaraguá do Sul, né? Foram visitados, nós pudemos verificar isso em loco. E lembrar também esta casa que nós já aprovamos aqui nessa casa a lei que autoriza o município a criar o SAMAI. Então essa casa também já fez a parte dela no sentido de aprovar a lei que permite que o município, se ele desejar, ele pode criar o SAMAI. Obrigado. Então, senhores vereadores, só para deixar aqui e quem sabe transmitir através do líder do governo ao executivo essa questão de cobrança da agência reguladora para que se faça o custo real da água em Criciúma. Não é simplesmente aceitar o que a Casan faz e padronizar o preço em todo o estado, sendo que Criciúma tem outra realidade de outros municípios. Como foi falado aqui, a maioria do sistema vem por gravidade. Então, é impossível pagar um custo tão alto de água quanto poderia ser bem menor aqui. É isso, presidente. Registrar também, saudar a presença da Ana Cristina, nossa procuradora-geral do município de Criciúma, doutora Liliane e a doutora Patrícia, procuradores do município de Criciúma, e a Cris, que eu já acabei de citar também, que é a coordenadora do Municipal do SAMU, e o Valmir Luiz. Sejam bem-vindos a essa casa. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento. Passou o seu tempo para o vereador Zairo Casagrande. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência passou o tempo para o vereador Zairo. Vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e meio.
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste. Saudar a presença da Procuradoria do município aqui. Acredito que já receberam a notícia, o compromisso de boa parte dos vereadores de votar aquele projeto semana que vem. Então podem contar com este vereador se for esse o problema. Nessa sessão eu pedi o tempo porque hoje está acontecendo algo muito ruim, muito triste para todo o sul de Santa Catarina, vereador Arleu, e infelizmente está passando batido, né? Uma grande derrota também que eu vejo para a nossa representação política na esfera federal. Então hoje é o dia, vereador Salésio, do fechamento da Superintendência Regional Sul da Caixa Econômica Federal. Enquanto, por exemplo, Chapecó vai manter essa estrutura. Então a gente não sabe que critério que foi usado. A gente sabe que a Caixa Econômica é uma empresa 100% pública e que exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça social do país, porque ela prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços, e contribui demais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente aqueles de baixa renda, vereador Ferrarese. Esse é o papel histórico da Caixa Econômica. Então, ter um órgão decisório, um comitê de crédito em Criciúma, é algo fantástico. E isso não aconteceu do dia para a noite. Dezenas de marchas de prefeitos e vereadores a Brasília resultaram nessa conquista de ter essa superintendência aqui próxima dos prefeitos e das prefeituras. Então, trata-se de algo que demorou muito para ser conquistado, essa relação de proximidade do poder de quem decide para onde vai o dinheiro com as prefeituras e prefeitos. Eu peço que nós, vereadores de Criciúma, se possível de forma unânime, repudiemos então com veemência a postura da direção da Caixa em decretar o fechamento da Superintendência Regional Sul, pois é um ato que, na minha opinião, vai contra o interesse público. Eu pergunto então por que a direção da Caixa irá manter a Superintendência Regional de Chapecó? Qual é o critério? Eu respondo para vocês, não existe. As superintendências da Caixa são soluções, não são problemas. Os resultados, a lucratividade da nossa, é retrato do acerto dessa estrutura de aproximação dos municípios com a instituição. Nós, a classe política, está dando as costas aos prefeitos, que aqui tinham sempre um comitê decisório, um comitê de proximidade. A Superintendência Regional Sul presta relevantes serviços à nossa região e também conta com excelente avaliação nos critérios internos do desenho da Caixa. Eu vou repetir, é uma Superintendência Regional de alta performance. Fica a pergunta, qual a razão para fechá-la? Não há razão técnica, não há razão de mercado e política, que não seja contrária, então, aos interesses do cidadão e dos municípios do sul de Santa Catarina. Esses municípios, atendidos pela Superintendência Regional Sul da Caixa, estão de luto, pois tinham soluções adequadas, celeridade nas demandas decisórias. Como não há estudo nenhum que justifique essa alteração, por que encerrar as atividades dessa superintendência? O que está por trás disso? Qual é o plano? Assim, eu peço aos colegas uma firme posição de repudiar o apequenamento de Criciúma e da nossa região no tocante aos serviços e programas que a Caixa Econômica delibera. Fica aqui, então, o pesar, né? Eu acho que é um ponto muito negativo para a nossa representação política na esfera federal. Não vi, o vereador Potelec, nenhum deputado ir a Brasília lutar contra isso. Não vi nenhum deputado ir a Florianópolis lutar contra isso. Não vi. Alguém viu, por gentileza? Talvez eu esteja desinformado. Mas é o apequenamento de Criciúma,
Há tempos atrás tentaram levar uma superintendência de uma estatal para Tubarão e a sociedade se levantou. Dessa vez, estranhamente, né? Nós estamos dando as costas a todos aqueles prefeitos, a todos aqueles vereadores que em dezenas e dezenas de eventos solicitaram essa aproximação da Caixa Econômica Federal. É isso que nós estamos fazendo. Todo este trabalho está indo por água abaixo. Então vejo sim o apequenamento da nossa região, vejo um certo desprestígio da nossa representação federal e, sinceramente, não me lembro de nenhuma ação concreta da nossa representação, e aí não vou dar nome porque é geral, é generalizada, em tomar uma atitude política de barrar o fechamento dessa superintendência. Não vi, vereador Ferrarese. Por gentileza, se algum vereador conhece alguma ação da nossa representação federal contra este absurdo, eu gostaria de ser informado, porque, francamente, não se viu notícia alguma. Então, é do interesse de toda uma região, é do interesse dos prefeitos e das prefeituras que o poder decisório, este comitê regional, fique aqui pertinho deles. Essa relação de proximidade é uma conquista de longos anos e que agora, a partir de hoje, quando ela se fecha, quando ela encerra as atividades, se joga fora, sem nenhuma explicação. Então fica aqui desejar meu pedido de unanimidade nessa moção de repúdio que vamos votar depois. Muito obrigado. Hein? Obrigado aos vereadores que cederam o tempo. Eu sempre esqueço, hoje não. Obrigado. Hein? Com a palavra o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra o vereador Deilton Feuser. Declina. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Declina. Com a palavra o vereador Júlio Camis, que é ausente. Com a palavra o vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Senhor presidente, mesa, colegas vereadoras, vereadoras, ao público que se faz presente no final da tarde de hoje, a nossas procuradoras do município, a todos que nos assistem pela TV Cidadã. Eu subo à tribuna, senhor presidente, por 2 motivos. O primeiro é para falar da Casan. A Casan, que já tanta coisa ruim fez aqui em Criciúma, nossas estradas esburacadas, que não dá para contar o que eles fizeram, o estrago que eles fizeram, a mancha negra, até parece aquela mancha do navio. Olha, é incrível, cara, é incrível o que a Casan faz. E agora ela vem com essa tarifa absurda. Eu trago um comparativo aqui do Samai do Rincão, 18 metros cúbicos de água, vamos pagar nos 18 metros R$67. Na Casan, já larga com 30, aí bota mais 10 metros, mais 20 pila, mais 8 metros a 9, mais 72, 122. Então de 67 para 122, praticamente dobra. Tem cabimento sair do Samai para Casan, uma diferença dessa aí. E, para não dizer dobrar, né, pode ficar 4 vezes mais, né, que depois tem o esgoto, aí em vez de 122 é para 244, enquanto na Praia do Rincão paga 67. Então, pastor Jair, a diferença é enorme, né? Enorme, né? E ainda mais que por Criciúma vem por gravidade, né? A nossa água teria que ser a água mais barata de Santa Catarina. E, infelizmente, né, vai ser a água mais cara do Brasil. Tá complicado, hein? É melhor pegar o carro, sair daqui, tomar banho no Rincão e voltar. Outro assunto, o segundo assunto, é só para título de informação para toda a população de Criciúma, dos arredores, né? Saiu a Somatem, entrou essa outra empresa, né? Aí do norte do estado, então já está liberado para reformar os túmulos, as capelas. Aí a família só paga R$50 a título de taxa e fica livre de colocar o pedreiro da família, o pedreiro que ela quiser, né? O carpinteiro, o pedreiro, né? Azulejista, né? Então ficou muito mais cômodo, né? Antes a pessoa gastava aí 5, 10 mil reais para
refazer um túmulo, hoje com certeza com 20%, 30% do que era gasto antes que a Soma tem, hoje as famílias fazem. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 62, 2020. Autor, vereador Zaire José Casagrande. Assunto, manutenção e patrulhamento e colocação de material adequado na rua Querino Peruque, bairro Mina Brasil. Requerimento número 38, 2020. Autor, Zaire José Casagrande. Assunto, envio do expediente ao governo do estado de Santa Catarina para que informe se existe possibilidade de instalação de uma rótula de acesso à Vila Macarini, SC 447, em caso positivo, qual o prazo para a construção? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 39, 2020. Autor, Ademir José Honorato. Assunto, envio expediente ao prefeito municipal para que encaminhe a relação das 50 empresas instaladas no município de Criciúma, que possuem as maiores dívidas com os cofres públicos referente ao ISS, Imposto sobre Serviço. Incluir, outro sim, as empresas que discutem judicialmente esses valores devidos, enviar na ordem decrescente de valores. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, por nos assistir aqui e em casa via Facebook. Este requerimento é o quarto ano seguido que eu venho fazendo. Eu fiz no início de 2017, 2018, 2019 e agora. Pois bem, 2017, o retorno que houve desse requerimento, deste pedido, deu vários desdobramentos e vocês aqui foram testemunhas, a cidade também. Um deles foi o município teve que assinar aquele termo, fomos um dos últimos, o termo de cooperação de que todo final de ano tem que fazer tem que mostrar para o MP quais as empresas ficaram devendo, né, para não ficar mais aquele negócio 5 anos vai caducando as mais antigas, né? Então, em 2017, né, a época foram quase 12 milhões que entrou. 2018, certo? Foram para quase 15 milhões, né? 2019 foi próximo de 15 milhões também. Esse ano, vamos ver o que vai entrar agora esse ano. Então é uma chamativa, para nós ficar toda a vida em cima, para que essas empresas também que tragam esse dinheiro. Eles têm que pagar, né? Era dinheiro que estava se perdendo, a verdade é essa. Cada 5 anos prescrevia, tchau e benção, né? Então, era dinheiro que estava sendo deixado de ser aplicado. Era valores, é um valor astronômico. Na época, todas as empresas juntas deviam mais de 180 milhões para o município. Essas 50 de 2017 que foram relacionadas, essa lista dos maiores devedores de ISS, né, era 120 milhões em 2017, certo? E assim ela foi, logicamente, foram pagando e foi caindo e foi diminuindo. Queremos ver como é que está agora, né? Lógico, as empresas elas aproveitaram o refis. O refis é feito, uma maneira que ela é feita para dar essa oportunidade para essas empresas, que elas têm multa e juro, isso eleva muito. Então, foi uma oportunidade também deles pagarem. Foi feito para sanar essas empresas, né? Lógico, essa lista de devedores, ela foi muito bem comentada, muito bem trabalhada, inclusive no município deu muito barulho com isso, né? Mas o que mais importou foi esse dinheiro que entrou. Ou seja, esse ano vai ser a base ao total, nesses 4 anos, com certeza vai bater os 50 milhões. Agora, na época eu até falava, o que podemos fazer com todo esse dinheiro? Na época dava para fazer muita coisa, ainda dá. Agora 50 milhões, para e pensa, quanta pavimentação asfáltica dá de fazer?
Quantas escolas há de fazer? Foi feito um requerimento ali para fazer esse ginásio de 7, 8 milhões, fez 30 e poucos ginásios, essas quadras cobertas, que é uma coisa maravilhosa. Certo? Também está fazendo muita pavimentação no município. O dinheiro entrou de algum lugar. À época, a casa aqui ajudou a fazer essa cobrança desse requerimento e das empresas. Deu uma boa discussão. E o resultado foi o quê? Que o dinheiro entrou, que eles foram pagando. Teve empresas que estavam para ser vendidas, mas tinham que pagar a dívida. Vamos supor, tiveram que sanar. Outras queriam os documentos para poder trabalhar, elas tinham que ter negativa em dia. Do lado contrário, né, empresas pequenas, que às vezes com uma notinha de oficina lá de 100, 200 reais, por não apresentar para o nosso município, eles perdiam lá a negativa, né, ficavam negativados, por causa de uma dívida de ISS de 30, 50 reais. Né? E essas grandes empresas deviam milhões. Tem empresas ali que dizem assim, mas você já tem dinheiro podre, aí não interessa dinheiro podre. Mas se tivesse desde o princípio cobrando, não teria acontecido isso aí. No passado, eu acredito que era feito muito esse tipo de negociação. Posso dizer aqui abertamente, com certeza era feito algum tipo de negociação. Porque não pode tanto dinheiro todo ano indo a rodo. Não era cobrado. Aquelas empresas, quer dizer, só ficavam devendo os últimos 5 anos. Rezando para virar o reloginho de um ano para o outro, para prescrever a dívida daquele ano anterior. Mas também não pagavam o que tinha para frente. Era vício dessas pessoas, essas empresas. Então, dá a César o que é de César, né? Então, tenho certeza que esse dinheiro deu para fazer muita coisa no município e ajudou e ainda vai ajudar muito mais. E é isso aí, é o trabalho nosso. Eu agradeço, à época, a aprovação desse requerimento dos nobres colegas, que foi aprovado, 2018 foi aprovado, 2019 foi aprovado, e peço a aprovação desse requerimento também, e vamos ver, quem sabe, vamos poder fazer uma festa melhor ainda, que se ultrapassar os 50 milhões desse dinheiro, que é de direito do município. Muito obrigado, peço a aprovação desse requerimento, nobre vereador. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 63 de 2020. Autor, vereador Jair Augusto Alexandre. Assunto, pintura de faixa de recuo na rua Gaspar, de frente ao CI, AFASC, Maria José Nunes Pires Castelã, bairro Operária. Indicação número 64, 2020. Autor, Ademir José Honorato. Assunto, manutenção da rede elétrica da Escola Municipal Maria de Lourdes Carneiro, bairro Vila Francesa. Requerimento número 40, 2020. Autor, José Paulo Ferrares. Assunto, envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina para que informe qual o prazo para que seja transferido para Araranguá a referência em tratamento e procedimentos da especialidade de retina e glaucoma e problemas oculares, conforme conversado em reunião realizada em Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público presente, em especial todos que nos assistem também pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Senhoras e senhoras, nós vivemos já há muito tempo situação difícil para quem tem problema de retina e glaucoma, com tratamento em Florianópolis, com nossas viaturas que se nem quer ar-condicionado elas têm, enquanto nós temos uma clínica que deve ser credenciada pelo Estado de Santa Catarina e ser feito o atendimento aqui no município de Araranguá, pertinho da nossa cidade. Então, acompanhando vários senhores, várias senhoras com essa situação, sem atendimento, porque já hoje quem aguarda por uma especialidade
seja aqui ou seja no Estado, através do TFD. As pessoas cansam e acabam ficando cegos por falta de tratamento. Então, por isso, estou encaminhando, senhores vereadores, esse requerimento ao secretário de Saúde do Estado, ao governador, que, se for possível, se há um estudo, já foi tratado isso em reunião aqui em Criciúma, que eu participei, desse atendimento nessa clínica aqui no município de Araranguá. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir o apoio de cada um dos senhores. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 65/2020, autor José Paulo Ferrares. Assunto: pavimentação da rua Irene Dal Ponte Milioli, bairro Jardim Maristela. Requerimento número 41/2020, autor vereador Salésio Lima. Assunto: envio expediente ao prefeito municipal solicitando informações sobre a pista de caminhada do entorno do Parque Ecológico José Milanês, Horto Florestal, localizado no bairro Mina União. Número 1. Existe a possibilidade da revitalização da pista de caminhada. Número 2. É possível fazer melhorias na iluminação pública com a colocação de lâmpadas de LED naquele local. Número 3. No caso de resposta positiva, quais os prazos para o início da execução das obras? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 42/2020, autor vereador José Paulo Ferrares. Assunto: envio expediente ao governo do Estado de Santa Catarina, questionando se existe estudo ou projeto para melhorias nos telhados e na rede elétrica da Escola de Educação Básica Coronel Marcos Rovares, localizada na rua Cônego Aníbal de Maria de França, bairro Pinheirinho. Em caso positivo, qual o prazo para o início das obras? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 66/2020, autor Ademir José Honorato. Assunto: manutenção da rede elétrica da iluminação pública localizada no canteiro central da rodovia Luiz Rosso, bairro Quarta Linha. Indicação número 67/2020, autor Ademir José Honorato. Assunto: substituição das lâmpadas queimadas no loteamento Jardim Itália, bairro Quarta Linha. Requerimento número 43/2020, autor Ademir José Honorato. Assunto: envio expediente ao prefeito municipal questionando quando será revitalizada a rodovia Luiz Rosso. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e nos assiste aqui em casa ainda. Esse requerimento já fiz outras vezes, novo ano, novo requerimento, logicamente. A gente tem que ser incansável no pedido, principalmente. Essa nossa rodovia Luiz Rosso, presidente, como você mora lá também, Miri, Giovana, ela terminou-se de ser pavimentada em 2012. Aí, pasmem, assim que terminou já tinha vários locais que já estavam deteriorados, já estavam demonstrando que estava afundamento, corte e buraco. Passou-se, todas as obras têm uma certa garantia, mas não aconteceu nada. Ficou até hoje como está, se deteriorando cada vez mais. Ela teve pouco tempo de vida, ou melhor, quase nada. Mal terminou, já estava com problema. Ela hoje se encontra mal sinalizada, pessimamente, tanto a sinalização vertical quanto horizontal é péssimo. A roçada está ficando boa, está sendo bem limpas as beiras das estradas, menos mal, as calhas, né? No projeto daquele, primeiramente, tinha as ciclovias. Elas foram até deixadas, feito a pista, mas não foi implantado, pelo menos,
o desenho no chão, botar aquelas tartaruguinhas e a faixa para a ciclovia. Tem um espaço lá, tudo certinho. Só pegar e fazer. Era mais uma, de repente, né, que faça nessa revitalização. Também, nesses vários pontos destruídos, já está começando a fazer buracos grandes ali que está dando já problema com carros quebrando pneu ali, estourando suspensão, fazendo a monte de porcaria. Então perdemos a garantia. Aí eu faço aquele chamamento que uma vez você falou, vereador Salésio, que nessas obras ela devia ter um seguro, todas, né? Devia ser cobrado, porque se ela tem uma empresa seguradora, isso não aconteceria, né? Mas tudo bem, então é para isso aí, para nós pegarmos e fazer chamamento e perguntar quando é que realmente vai ser dado. O ano passado teve um papo que a Luiz Rosso podia ser feita esse ano, né? Então a gente espera, a população espera que de repente que se faça já, para não deixar se deteriorar mais ainda. Então é isso aí, peço a aprovação do requerimento e que a nossa Luiz Rosso seja dado mais uma chance de fazer essa recuperação agora, que ainda é barato, para depois não custar o mesmo valor do passado, que foi uma fortuna. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 44/2020, autor Jair Augusto Alexandre. Assunto: envia expediente ao prefeito municipal, questionando se há possibilidade e medida de urgência da colocação do trevo alemão na Avenida Imigrantes Poloneses, em frente ao edifício residencial Parque das Nações, 1312. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Pastor Jair. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, fiz esse requerimento porque fui procurado por moradores justamente desse residencial Parque das Nações. Já ocorreram desde a inauguração desse residencial em torno de 40 acidentes, de 30 a 40 acidentes ali. É a subida, então, infelizmente a visibilidade é pouca. Então eu estou solicitando a Secretaria de Obras, através do Departamento de Trânsito, para que coloque ali uma solicitação dos moradores ali. É uma questão de segurança, um trevo alemão ali, que vai facilitar a entrada e a saída desse pessoal, dos moradores, cerca de 300 moradores ali desse parque, desse residencial Parque das Nações. Então, só estou solicitando aqui que se faça por segurança, para evitar novos acidentes, para evitar perdas de vidas, que se faça esse trevo alemão por uma questão de segurança. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras. Concordo plenamente, parabéns pelo requerimento. Até o síndico do condomínio lá, o seu Pabiton, e mais o pessoal estiveram também fazendo esse pedido para esta colocação desse afastamento, esse trevo alemão ali. Acredito que era bom até pegar e falar com o nosso líder, que não está aqui, mas então o segundo líder, a vereadora Giovana e o Arleu, para dar uma verificada, né, nesse momento que vai ser feita toda aquela revitalização, e ela termina ali próximo dali. Então não custa levar um pouco mais além esse alargamento e fazer esse recuo ali naquela área ali. É muito importante, tem dado acidentes sim graves ali, né? Então mais é por esse problema. Parabéns pelo requerimento e é isso aí. Então, já que o líder chegou, né, líder? Agora ele está lá. Líder, já conhece o assunto? E você já providenciou também para tentar ajudar a melhorar? Então tá, é só isso que eu quero saber. Pode, faz favor. Tem que ser assim, é no ato. Obrigado pela parte, vereador. Na verdade, os próprios moradores também já entraram em contato conosco. E o que nós temos que fazer, inclusive, ver junto da Prefeitura Municipal se existe algum tipo de medida compensatória que o edifício tem que fazer. E essa medida compensatória poderia ser a questão da instalação do trevo alemão. Porque é muito fácil ir ali construir e jogar para cima do poder público as outras coisas. Isso aconteceu também, não querendo fugir do requerimento, mas dentro do mesmo assunto, quando foi instalado aqui o Shopping das Nações. Quer dizer, as compensações, toda a parte de viária que precisava ser feita, não foi feita, né? O shopping estava inaugurando e a parte do sistema
sistema viário ali não tinha sido feito. Então, isso é importante nós, como Câmara de Vereadores, acompanhar todos os empreendimentos que estão sendo instalados na cidade de Criciúma, estão saindo na cidade de Criciúma, as medidas compensatórias. O vereador Paulo Ferrarese já trouxe esse assunto aqui para essa casa. Nós temos que acompanhar, porque muitas vezes a empresa se compromete de fazer uma medida compensatória e chega na hora de fazer, vereador Zairo, ela não faz, ou ela faz por parte. E nós, como fiscais do povo, temos que acompanhar isso. Parabéns pelo requerimento, vereador Jair, pastor Jair. Perfeitamente, pode ir lá, a partezinha. Perfeitamente, até só para saber, esse documento, dessa colocação lá, eu já fui no DFU perguntar e também vou verificar no CDM, porque da mesma forma, é a mesma empresa essa, vereador Paulo Ferrarese, que não cumpriu outras duas, né? Não terminou as obrigações dela e tem mais esse problema lá. Talvez seja dado também, tenha sido dado como medida compensatória. Cedo a parte. Então, a parte que eu gostaria, até a palavra do líder do governo, é se a Prefeitura, a Secretaria de Obra, através do departamento, se liberou ali o ABITS. Se liberou o ABITS, então, teria que verificar essa questão do trevo alemão, do acesso, questão de segurança, né? Até porque ali não é uma pessoa, não é uma casa, é um residencial, são mais de 300 famílias que ali moram. É uma questão de segurança pública, é uma questão de segurança. É isso, obrigado. Valeu, obrigado pela sua colocação também. Então, assim, ó, é questão só de verificar. Por isso que eu vou verificar, ia verificar para depois entrar com o assunto. Porque a gente não pode denegrir a empresa, né, sem ter a certeza do que ele fez ou não fez, né? Cedo a parte. Obrigado pela parte, vereador. Eu dizer para os senhores que eu fiz um requerimento ano passado, solicitando informações sobre medida compensatória, e recebi as informações. Prometo que amanhã, no dia de amanhã, eu farei a leitura de todas as medidas compensatórias, de todas as construções. Não sei dizer se tem medida compensatória nesse condomínio, mas é importante nós verificar no dia de amanhã. Obrigado. Beleza, é isso aí. Por isso que eu falei da justiça, eu não poderia falar sem ter a certeza. É isso aí, muito obrigado pela parte. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar o público aqui na pessoa do Valmir, sejam todos bem-vindos. Parabenizar o vereador, pastor Jair. Eu estou aqui com um requerimento, e aí fico pasme com as respostas que eu recebi. É datado de 11/9/2018, pedindo justamente um trevo alemão ali, porque esse condomínio vem sofrendo, todo mundo sabe, vários acidentes, e eu tenho aqui a resposta e gostaria de ler a resposta que eu recebi da Procuradoria do Município, assinada pelo Gustavo. Diz o seguinte a resposta, sob o número 312/2018, informo que a Diretoria de Trânsito e Transporte já realizou estudo no local acerca da possibilidade de implantação do referido trevo. Após a análise, foi constatado que não há viabilidade técnica para a implantação. Primeiramente, o referido condomínio encontra-se em uma avenida que possui rotatórias em 2 extremidades, o que possibilita ao que as entradas e saídas dos imóveis deem-se sempre pela direita, o que traz muito mais segurança aos usuários da via. Aí eu questionei na época, e questionei duro, pesado, por quê? Se eu estou vindo da Próspera, dá 50 metros o condomínio Parque das Nações, eu teria que vir até o bairro São Luís, na rótula, para voltar para entrar. E aí eles alegam que não tem viabilidade. Isso é o estudo da DTT, não sou eu que estou falando. Então, nós temos que voltar novamente com o estudo e colocar então em prática, né? Aí nós estamos preocupados se não houve a compensação, mas isso, volto a dizer, 11/9/2018, está o requerimento e está aqui assinado pelo Gustavo e pela Procuradoria do Município, foi encaminhado. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente,
sobre esse requerimento aqui, o vereador Salésio, pior vai ficar ainda quando sair o binário, que aí é mesmo que vai complicar, que aí não vai ter que ir até ali no trevo da Santos Dumont, vai ter que ir até lá no final, acho, do Pinheirinho, chega no Pinheirinho, e o engenheiro ali foi a Construfase que fez. Estou procurando esse engenheiro César, que é o responsável da obra, mas não se acha, ele não atende, tá? Não atende. Isso aí foi 2011, foi em 2011. Depois, 2012 o plano diretor do município mudou, porque ali tem 8 pavimentos, agora é só 4. Como pega a parte do Morro do Céu, do outro lado, aí agora é só 2, né? Então a engenheira Kátia falou para mim que teria que ser a Construfase. Primeiramente ela me falou que teria que ser a Construfase para fazer. Procurei o Colossi e tal, ele disse, não, só se pegar nos arquivos mortos ali, porque não está mais, 2011. Será que isso foi colocado no papel? Eu disse, não sei, teria que procurar. Não foi procurado. E a comunidade, são mais de 300 famílias, e como procuraram vocês, procuraram esse vereador também. Eu tenho conhecidos meus que moram ali. Então a cobrança é grande. A cobrança é grande. Acidentes, eles estão passando no WhatsApp, acidentes e acidentes que deram ali. E vai dar mais acidente. Vai dar. É terrível ali. E como vão ficar esses moradores? Que culpa tem esses moradores? Se a prefeitura deu o aval para fazer 8 blocos, 8 andares? E agora? Agora é só 2 ou 4? Complicada a situação. Complicada a situação. Aí vem o vereador Salésio Lima dizer para mim que da DTT em 2018. Em 2018, o Gustavo da DTT disse que não é viável ali. Então, sei lá, eu acho complicado, mas os moradores, só um minutinho, vereador, mas os moradores não podem pagar por isso aí. Não pode. A situação ali, ela é caótica. Caótica. Cedo uma parte. Então, você colocou muito bem aqui, vereador Dajori, o que tem os moradores a ver com toda essa situação jurídica em relação se pode ou não pode. Eles compraram o apartamento, eles pagaram. O que o poder público tem que fazer é facilitar, trazer segurança para os moradores. Se é 2011, na época, não sei quem era o prefeito na cidade, quem era o secretário na cidade, agora tem que ser resolvido. Não adianta procurar achar o culpado, nós temos que resolver essa situação. Que os moradores não podem continuar nessa insegurança, nesse medo de chegar, de estacionar na sua própria residência, seu próprio local. Quer dizer, tem crianças envolvidas, tem idosos envolvidos, tem famílias envolvidas. Então o que a gente está solicitando é que se faça esse trevo alemão ali para resolver uma questão tão simples, que é a questão de segurança. Obrigado da parte. O vereador pastor Jair, eu acho que ali bem sinalizado, botando bastante placa, sei que é um morro, é uma subida de morro, mas colocando bastante plagas, avisando que tem um trevo alemão, dá de colocar assim. Foi colocado no trevo da igreja da Próspera, ali uma entradinha ali e tal, para quem não vai pelo Oswaldo Pinto da Veiga, que entra na rua Goiás, na oficina do Sheba, foi feito ali em cima, os carros passam em cima das tartarugas ali, e foi feito um jeitinho, foi dado um jeitinho, porque é uma situação caótica também, né? Foi dado um jeitinho. Então por que não dão para essas 300 famílias? Olha, é revoltante, mas eu espero que o poder público se sensibilize e faça esse trevo alemão. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Queria fazer uma saudação especial a Matheus Amaral, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Requerimento número 45/2020. Autor, Dailton Feuser. Assunto:
Envio expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de realização de estudo visando oferecer serviços de transporte coletivo gratuito ao funeral aos familiares do falecido. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Dailton Feuza. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha nesta noite, cumprimento especial a Cris do SAMU, ao Valmir, a todos que nos acompanham nessa noite, meu cordial boa noite. Senhor presidente, esse meu requerimento, porque na nossa região, onde a gente tem a nossa capela mortuária, na região da Santa Luzia, região da Boa Vista, Paraíso, a gente sempre usou um ônibus que a gente pediria na prefeitura, e esse ônibus era oferecido para a família acompanhar o enterro do seu ente querido. Mas a prefeitura, a gente conversou com o Paulo César, recebeu um comunicado do Tribunal de Contas que não aceitou mais. Então, esse nosso requerimento, ele vem para pedir para o prefeito mandar para essa casa um projeto que para nós podermos autorizarmos e que isso aconteça, porque até um ônibus não é necessário, mas um micro-ônibus, porque, mas hoje todo mundo tem carro. Não. Ainda a nossa região, toda semana nos solicitam. Está aqui o vereador Paulo, que também sofre com isso, e a gente, então, esse requerimento vem para pedir que o prefeito ache uma forma legal e mande para essa casa. E eu tenho certeza que todos os vereadores aprovam o projeto, porque isso beneficia as pessoas que numa hora de sofrimento, muitas vezes não tem cabeça, procura a gente toda semana, e a gente, infelizmente, e felizmente que está tendo ainda algumas pessoas que nos ajudam com micro-ônibus, alguns empresários têm nos ajudado, mas não vão aguentar por muito tempo. Então, que o prefeito mande um projeto para essa casa que a gente possa tá dando aval e beneficiando essas pessoas que tanto precisam. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 68/2020, autor vereador Moacir da Jori. Assunto: recolocação de lajotas na rua Ceará, bairro Próspera. Indicação número 69/2020, autor Moacir da Jori. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Francisco Starkowski, bairro da Embosque. Indicação número 70/2020, autor Moacir da Jori. Pavimentação da rua Antônio José Olímpio, bairro Argentina. Indicação número 71/2020, autor vereador Moacir da Jori. Assunto: recolocação de lajotas na rua Crespim Mira, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação número 72/2020, autor vereador Moacir da Jori. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Valentim Pizzetti, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação número 73/2020, autor vereador Salésio Lima. Substituição do assento do abrigo de ônibus localizado de frente à unidade básica de saúde do bairro Mina União. Indicação número 74/2020, autor vereador Salésio Lima. Roçada de vegetação nas margens da rua Antônio Serafim, bairro Laranjinha. Seria isso, senhor presidente. Justifico na oportunidade, a partir deste momento, a ausência do vereador Tita Belloli, presidente desta Casa Legislativa, conforme o artigo 85, parágrafo único, a linha A do Regimento Interno. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum.
Em única discussão e votação, moção número 03/2020, de autoria do vereador Aldinei Potelec, aplaudindo Edno Carmélio Dutra pelos 27 anos de vida militar e dedicação à coletividade. Dessa forma, gostaríamos de convidá-lo, acompanhado dos senhores Giliard Tachinski, soldado, e André Roberto, presidente do CONSEG da região da Grande Santa Luzia, para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora, a fim de acompanharem a respectiva deliberação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio do expediente a Edno Carmélio Dutra, da presente moção de aplauso pelos 27 anos de vida militar e dedicação à coletividade, conforme segue. Ingressou no dia 25 de novembro de 1996 na Polícia Militar de Santa Catarina, após 4 anos no Exército. Em 2006, na Paraíba, realizou curso na área operacional para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, 2007. Por sua qualificação técnica, foi escolhido para o patrulhamento nas linhas amarela e vermelha e complexo do Alemão, áreas de alta criminalidade e risco na cidade sede dos Jogos. Em 2013 fez a segurança do Papa Francisco em sua passagem pelo Brasil, além de participação na pacificação da favela de Santo Amaro e Amaré. Trabalhou na Copa do Mundo de 2014, ministrando técnicas de combate ao terrorismo. Foi condecorado com todas as honrarias da Organização das Nações Unidas, entre os 12 melhores dentre os 1.200 policiais que atuam na pacificação, patrulhamento e na segurança do Papa. Exerceu trabalhos de extremo risco e importância, tais como a tragédia de soterramento em 2010 em Teresópolis, Rio de Janeiro. Coordenou o pelotão de fronteiras em Lusiana, Distrito Federal, e trabalhou na fronteira Brasil-Paraguai, cidade de Ponta Porã, regiões consideradas das mais violentas do mundo. Natural de Uruçanga, bairro Rio América, retorna a Criciúma e começa a realizar trabalhos sociais junto aos bairros da cidade e região. Aos 45 anos, com 27 anos de vida militar, está realizado pelo amor que tem em ajudar ao próximo e ao serviço a esta tão relevante instituição. Ante o exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso a Edno Carmélio Dutra pelos 27 anos de vida militar e dedicação à coletividade, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2020. Vereador Aldinei João Potelec, Partido Republicanos. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Você dispõe de 10 minutos.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, saudar em especial a visita do colega vereador lá de Cruz Alta, do Rio Grande do Sul, seja bem-vindo a essa casa. Cumprimentar então o Sargento Edmo e cumprimentar o André Gomes, presidente do Conseg da Grande Santa Luzia. Senhores vereadores, essa solicitação foi uma solicitação do próprio André Gomes, em reconhecimento ao trabalho que o Sargento Edno tem realizado, não só como policial militar, né? Nós pudemos acompanhar a leitura da moção. Ele foi condecorado pelas Nações Unidas, pela ONU, como um dos 12 melhores policiais que atuaram em 2014 na pacificação e patrulhamento e segurança do Papa. Foi um dos 12 policiais condecorados dentre os 1.200 pela ONU. E é aqui um policial da nossa cidade, do 9º Batalhão da Polícia Militar, responsável hoje por toda a coordenação do patrulhamento, né, ostensivo aqui da cidade de Criciúma, né? Então nós temos que reconhecer todo esse trabalho que o Sargento Edno tem realizado, e principalmente também, André, é o trabalho que o Sargento Edno realiza, o trabalho social que ele realiza, que tem visitado pessoas doentes, pessoas enfermas, independente da questão, não tem envolvimento político algum, mas pelo fato do ser humano, de olhar as pessoas, de cuidar das pessoas, de querer o bem das pessoas. Primeiro arrisca a sua própria vida diariamente, no que diz respeito a garantir a segurança de todos nós criciumenses. E também dedica o seu tempo livre para fazer o bem para as pessoas que mais necessitam, para as pessoas que mais precisam. Muitas dessas pessoas, das quais o Sargento Edmo visita, pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas que muitas vezes o poder público, a mão do poder público não consegue chegar, a mão amiga do Sargento Edmo não consegue chegar. Então nós da cidade de Criciúma, nós da Câmara de Vereadores, que representamos a população da cidade de Criciúma, que representamos os 215 mil habitantes dessa cidade, só temos, Sargento Edmo, a agradecer por todo o trabalho que você tem feito, não só na questão do policiamento, que já é reconhecido, nós podemos ver aí as condecorações que o senhor tem no seu peito, que já é um reconhecimento da sociedade, mas também o trabalho social que o senhor faz em todas as nossas comunidades, para as pessoas que mais precisam. Como repito, volto a repetir, muitas vezes a mão do poder público não consegue chegar, mas a mão desse policial militar tem chegado e tem trazido o alento ao coração dessas pessoas. Então nós precisamos aplaudi-lo nessa noite. E eu solicito a aprovação da moção. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Eu vou suspender os trabalhos por 5 minutos para que a gente possa fazer a entrega da moção.
Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Sargento Edno, haja visto que eu já falei, né? Então vou passar aqui a palavra para o Sargento Edno. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a Deus e agradecer ao vereador Pastor Petelec pela essa homenagem honrosa. Agradeço por estar na frente de pessoas, homens e mulheres inteligentes, que promulgam as leis desse município. As leis que vocês promulgam, vocês vereadores, faz com que a nossa cidade venha a crescer. Não é por um acaso que a nossa cidade de Criciúma é um destaque do estado de Santa Catarina. Agradeço aos meus amigos motociclistas que ajudam ao Ney Colombo, presidente dos Vulcaneiros, ao Juninho dos Misturados, ao Paco do Rota Sem Fim, a Bárbara do Chubasa, a Simone e a Fernanda do 299, são pessoas do bem para o bem das pessoas. E a experiência que eu tive fazendo esse trabalho social é muito gratificante, senhores. Você se torna mais humano, se torna mais homem, se torna mais mulher. Quando você vê um menino de 8 anos na sua frente e pergunta para você assim, ó, sargento, você pode realizar um meu sonho? Eu falei, depende do seu sonho. Se depender de mim e de Deus, eu realizo o seu sonho. O meu sonho é comer um hambúrguer. Então, quando você vê uma situação dessa do menino de 8 anos, querer que você realize um sonho dele, que é comer um hambúrguer, na nossa cidade, senhores, tem isso aqui. Ou você vai numa casa, como ele já foi na casa de uma senhora de 92 anos de idade, que eu tive o prazer e a honra de conversar com essa senhora lúcida de 92 anos de idade. No seu aniversário, ela queria um guarda-roupa para guardar suas roupas. Quando nós entregamos o guarda-roupa, no dia seguinte, cheguei lá para falar com ela e ver se o guarda-roupa foi instalado. Ela estava arrumando as suas roupas no guarda-roupa feliz da vida. Então isso é muito gratificante. O que deixo legado aqui a todos é fazer o bem, fazer a corrente do bem. Eu até estava citando para ele há pouco tempo, eu vi um filme chamado Corrente do Bem. Um menino de 12 anos, que ele numa cidade, ele modifica toda uma cidade. Em que sentido? Ele faz o bem para uma pessoa, essa pessoa faz o bem para outra. Um passar de 6, 7 meses, toda a cidade está contaminada com essa corrente do bem. Você atravessar uma pessoa a uma faixa de pedestre, é uma corrente do bem. Você dá lugar para o idoso, dentro do ônibus, é a corrente do bem. Você parar no trânsito, ajudar um cara que tem um carro pouco mais antigo que o seu, e deu um problema, ele consegue parar e empurrar esse carro, é a corrente do bem. Você dá um bom dia para um senhor de idade no trânsito ou na via, que hoje você não vê isso na cidade. Uma pessoa de idade receber um bom dia do jovem. Não, porque o jovem está no WhatsApp, no celular, cabeça baixa, no fone no ouvido. Esquece que aquele senhor de 60, 70 anos está na frente, foi o que mudou essa cidade. Então, a única coisa que eu deixo aqui aos senhores: faça a corrente do bem. Vamos ser mais humanos. Uma boa noite a todos.
Reabertos os trabalhos. Em única discussão e votação, moção número 05/2020, de autoria de diversos vereadores, de repúdio à Direção Nacional da Caixa Econômica Federal pelo fechamento da Superintendência Regional Sul de Santa Catarina. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, envio o expediente à Direção Nacional da Caixa Econômica Federal na presente moção de repúdio, conforme segue. A Câmara de Vereadores de Criciúma, Santa Catarina, através de seus vereadores, repudia com veemência a postura da Direção Nacional da Caixa em decretar o fechamento da Superintendência Regional Sul de Santa Catarina. A direção da Caixa Econômica fragiliza uma das suas estruturas de mais alta performance, prejudicando 63 municípios ao dificultar acesso às verbas governamentais com as amarras burocráticas e deslocamentos desnecessários das autoridades municipais. Muitos recursos e emendas serão atrasados e até poderão não chegar aos cidadãos do sul-catarinenses. As decisões complexas serão encaminhadas para Florianópolis, que não terá estrutura para aglutinar uma ampla demanda de serviços. A Superintendência Sul, equilibrada e eficiente, presta excelentes serviços às nossas prefeituras e teve importante contribuição junto aos municípios em relação aos investimentos de infraestruturas. Trouxe serenidade nas demandas decisórias com solução adequada. Como não há estudo nenhum que justifique alteração, por que encerrar suas atividades? A Superintendência Sul da Caixa é solução, não problema. Sua instalação foi resultado de inúmeras manifestações de prefeitos em marchas a Brasília. Os benefícios alcançados são retratos do acerto de tal estrutura. Lamentamos esta decisão do governo federal, pois o maior patrimônio da Caixa em seus 159 anos de história é a confiança do povo brasileiro, e esse valor não pode ser dilapidado. Esperamos pela reconsideração desta arbitrária medida. Ante expostos, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos, pelo que fique constado na ata desta sessão legislativa, moção de repúdio à Direção Nacional da Caixa Econômica Federal pelo fechamento da Superintendência Regional Sul, Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2020, diversos vereadores. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 03/2020, de autoria do prefeito municipal, que modifica dispositivos da Lei 6.856, de 9 de março de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, dispensa de pareceres e de adiamento da deliberação para esta sessão, solicitados pelo líder do governo, aprovados por unanimidade na sessão anterior.
Apresentado pelo prefeito municipal nesta data, um substitutivo global ao respectivo projeto. Solicito aos colegas vereadores a dispensa da leitura do substitutivo global, haja vista o encaminhamento já com todos os vereadores na sala da presidência. Isso, perfeito, assim, dentro daquilo que foi encaminhado junto com os colegas vereadores. Aprovado a dispensa, então. Em discussão, portanto, o substitutivo global do PE ao PE 03/2020. Com a palavra o vereador Ademir Norato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. 2 minutinhos só. Bom, primeiramente, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui ainda, teimosamente, e quem está em casa. Eu parabenizo pela sabedoria da prorrogação desse projeto, que tinha sido para semana passada, certo? Para hoje. Né? Da sabedoria, da discussão, do momento, para essa transferência para hoje. Ele foi corrigido, foi feito justiça, na verdade, dentro desse projeto que veio para cá, né? Que compõe a Lei 6856. E a Lei 6856 não compõe só a saúde, e sim a educação, a assistência social e também a parte de infraestrutura. Então foi com grandiosidade, naquele dia, o gesto de perdoar para o Acélio e o Acélio aceitar transferir para hoje. E a bancada também do governo ter feito esse acordo, né? Também falo da grandiosidade naquele dia de eu até perguntar para o vereador Arleu, e ele afirmou com todas as palavras que tínhamos que dar uma resposta para a educação. E esse era o momento, foi segurado e realmente foi dado esse time, foi discutido, foi montado uma equipe de vereadores para ir lá no Ministério Público e foi discutido a lei como estava lá o vereador Arleu, o vereador Júlio Kaminski, o vereador Tita, eu também participei. Certo, mas eram 4, 5 vereadores naquele dia, era a Comissão de Educação e Saúde, era para ir mais algumas pessoas. Tudo bem. Tudo bem, mas então tá. Agora eu também não sou o líder que faz essas situações aí. Mas enfim, foi muito bem colocado, foi dado vez e voz, né, para aquela situação que estava ali no momento. E realmente esse novo substitutivo que foi feito ali, esse substitutivo, aliás, ele deu essa razão, esse direito para a educação e tudo mais. Aquelas pessoas que se sentiam prejudicadas pelo fato da quarentena e ser chamado, eles não queriam ser chamados na emergência, porque se eles fossem chamados, eles perderiam, né, um direito que tinha no próximo ano de participar novamente. Então, quando for chamado, né, nesse regime de urgência ali, eles vão, emergência, simplesmente a pessoa vem e trabalha, no ano seguinte ele não fica preso a essa amarra que tinha antes. Então, foi muito bem trabalhado, bem conversado, né? Agradeço então novamente a quem foi, a quem podia, até quem não pôde ir, certo? E é isso aí. Parabéns também pelo governo por ter aceitado, ter dado chance para a discussão, para abrir a conversa, certo? Muito bem discutido. Vereador Júlio Kaminski, sua colocação, a sua vereadora Arleu, né? E o aceite do próprio Paço Municipal, que eles colocaram ipsis literis do que veio lá da Procuradoria, no caso do MP. Muito obrigado. O projeto continua, o substitutivo global continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. Ao Laércio, prazer em ter conosco. Senhor presidente, eu tomo a liberdade de subir à tribuna, eu acho que até para tecer alguns esclarecimentos. De fato, existia foi agendado um horário, né? Tivemos uma discussão lá no gabinete, né? E eu até, na discussão toda, eu disse, eu também não vou mais lá, porque se não for para mexer nisso aqui, não vamos participar e pronto. Isso aconteceu, de fato, no meu gabinete, o líder do governo estava presente e até a gente se altera às vezes, o que é normal, né? Porque parece que quando tu quer resolver uma situação, tu acaba te alterando quando tu não encontra guarida, né, do outro lado. E aí, de qualquer forma, eu disse que eu não ia, mas a reunião também não havia sido cancelada. E eu tomei a liberdade de ir pessoalmente, lá encontrei,
né, o Arleu que estava presente, o vereador Ademir, estava o jurídico da casa, o presidente e tudo mais. Também fiquei sabendo agora que não havia sido comunicado aos demais. Talvez eu tenha até um pouco de responsabilidade, porque naquele momento, então cancela tudo de uma vez, alguma coisa do gênero. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas em relação a esse assunto. Inicialmente, o projeto de lei, ele veio dando uma impressão de que estaria contemplando apenas a área da saúde. Isso é fato. Na exposição da promotora, vereador, ficou muito claro que não era somente da área da saúde, se estendia a todos. Só que o projeto de lei, ele não deixou isso claro. Ele deixou dúvidas em relação a isso. Em razão... Oi? Sim. Então, nesse sentido, criou-se muitas dúvidas. Tanto é que houve um debate na sessão extraordinária junto à presidência, vereador Toninho, no sentido de rever essa situação, razão pela qual nós marcamos essa conversa com a promotora, que acabou gerando esse desgaste todo, aí um vai, outro não vai, e ajustamos a interpretação daquilo ali, desse projeto, onde foi retirado algumas coisas, foram alterados os artigos, foi feito modificações, foi excluído parte do parágrafo único do artigo 3º, em que não comprometeria aqueles que estavam no período de quarentena. Porque a ideia desse projeto é atender casos emergenciais. Essa é a questão. E também contemplando a área da educação, que foi a grande discussão. Não resta dúvida, eu acho que não resta dúvida das injustiças que foram cometidas com os professores, na minha opinião. Não resta dúvida disso. Pelo menos na minha análise. Poderia-se evitar isso tudo? Obviamente que sim. Tivemos várias discussões, vários questionamentos, discussões inclusive nessa tribuna, na casa, entre os vereadores, junto ao Ministério Público, também na Prefeitura. Houveram muitos debates sobre esse assunto, que infelizmente não se teve naquele momento a melhor escolha, até porque isso dependia de um ajuste, um termo de ajuste de conduta formalizado em 2016, se não me falha a memória, né, vereador? Claro, vereador, por favor. Então, na realidade, nós entendemos que houve um prejuízo, especialmente aos ACTs, claro que houve. Prejuízo aconteceu, lamentavelmente, pois não, vereador? Vereador, inclusive nós estivemos presentes no Ministério Público. Eu ainda acredito que foi ferido de morte o princípio da isonomia, trataram iguais de formas diferentes, e é por isso que eu ingressei nessa casa, para nós não sermos pegos de surpresa, que novos termos de ajustamento de conduta a sociedade tenha conhecimento, assim como os vereadores têm conhecimento. Então está tramitando aqui na casa, acredito que já foi dada a entrada, de um projeto de lei que todo ajustamento de conduta tem que ter o conhecimento, no mínimo a homologação dessa casa. Valeu. Muito bem lembrado o que o senhor traz aqui, vereador, porque na realidade nós já tivemos uma discussão no Ministério Público lá atrás, anteriormente, do qual o senhor participou efetivamente. E confesso que também reconheço a inaplicabilidade do princípio da isonomia. Não tenho dúvida, isso tanto é que acabou gerando essa discussão toda, inclusive a possibilidade de se fazer um novo termo de ajuste de conduta, criando um número muito pequeno de contratações através de um concurso, para que pudesse resolver o problema da quarentena. Isso de fato também aconteceu. O que o senhor traz a essa casa, nesse momento, é uma regulamentação para que nós, enquanto vereadores, talvez possamos não estar aqui nos próximos, sei lá, mas que seja comunicado a essa casa todos os acordos, todos os termos de ajuste de conduta que o senhor veio aqui à tribuna, falou outro dia, tá certo? Justamente para que a casa tome conhecimento desse tipo de acordo. Porque a casa não sabia da existência de um termo de ajustamento de conduta. E isso é prejudicial, inclusive até a falta de respeito com essa casa. Ora, se essa casa não tomou conhecimento nem pelo Ministério Público e nem pelo próprio Executivo,
a casa que legaliza, que permite, que anule os atos do executivo, isso compromete a nossa atuação. E de fato, a única forma que nós temos de viabilizar esse entendimento ou manter as harmonias funciona através da comunicação, da transparência. De fato, com essa alteração na lei que trata um projeto novo, é isso que o senhor protocolou? Esse projeto vai possibilitar que erros crassos como esse possam ser evitados, ou pelo menos debatidos, para que amanhã não se acuse a existência de dolo por nossa parte, para que não haja o dolo dessa casa, ainda que assumimos determinado risco, não vai ser por ignorância, Então, muito bem trazido, mas eu acho que essa necessidade, vereador Ademir, de pontuar esses fatos, esses acontecimentos dos últimos dias, se faz necessária nesse momento. Ok? Vamos ter contratações emergenciais também na área da educação? É possível. Claro que não com a mesma intensidade, com a mesma necessidade que é a área da saúde. E que fique bem claro que isso se estendeu a todas as situações, ao SAMU, à saúde, enfim, à educação, em todos os casos que haviam sido contemplados naquele acordo do termo de ajustamento de conduta de 2016. Perfeito? Então, isso eu acho que é importante a gente esclarecer para que não sejamos questionados de forma equivocada. Perfeito? E nesse caso, não há como se manifestar contrário. Repito, em que pese a injustiça com os ACTs já aconteceu lá atrás. Já aconteceu. Que também sou partidário daquela resolução. Porque eu também não... É inadmissível o que aconteceu. Só que também não podemos, por conta dos erros, comprometer os demais atualmente. Pois não, vereador? Uma parte, vereador. É só para contribuir que na primeira reunião lá no fórum, todos os vereadores estavam presentes. Sim. E nesta, nós não fomos, porque foi acertado no dia, na sala da presidência, de 4 ou 5 vereadores só, porque todos queriam ir. Mas foi achado melhor que fosse 4 ou 5 para ficar... O espaço não é tão grande e os vereadores fazem o trabalho. Então, essa casa, todos os vereadores tinham se prontificado, então é só para esclarecer que os outros não foram, não é porque não quiseram ir, é porque foi a concordância de todos para que fosse esses 4 ou 5. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, é isso mesmo. Então, eu acho que foi mais ou menos esclarecido. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Senhores vereadores, até para comunicar e respaldar aquilo que o vereador Júlio Colombo colocou, foi protocolado nessa casa no dia 27 pelo executivo, um projeto do executivo que foi lido hoje, o PE 05/2020, atendendo o pedido, a solicitação do vereador Júlio Colombo, justamente que trata dessa situação de um membro do legislativo acompanhar futuros termos de ajustamento de condutas a serem firmados pelo município. O substitutivo continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o substitutivo está em votação. Votação liberada.
Vereadores, só lembrando, então, uma vez aprovado o substitutivo, vai ficar prejudicado o projeto original, conforme artigo 151 do parágrafo 5º do Regimento Interno. A votação foi encerrada, o substitutivo foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima amanhã, dia 3 de março, do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.